irmã Tatiana Tedesco. Eu nasci na cidade do Caraá, antigamente era município de Santo Antônio da Patrulha. Eu entrei na congregação em 1991. Faz 25 anos que eu estou completando este ano de primeiros votos, mas antes disso eu tive uma formação. Eu passei 6 anos no juvenato, 1 ano de postulantado, 2 anos de noviciado. Assim, minha família sempre foi muito religiosa. A gente sempre foi de muito ir à igreja, todas as noites nós rezávamos o terço, então sempre teve, assim, esse contato com a fé. Quem primeiramente teve a ideia de vir e ser irmã foi a minha irmã, a Silvia. Aí, com isso, eu também comecei a pensar assim, se ela vai, ela sempre, para mim, ela sempre teve boas ideias, coisas assim, né? Aí eu pensei, se ela vai, eu vou junto. Aí por um tempo ela meio que desistiu, mas depois a gente resolveu vir de novo. Aí fomos fazer, tinha as irmãs ali em Santo Antônio, que nesse tempo para nós irmãs era uma coisa só. A gente não tinha esse entendimento de congregação, de carisma, que cada um tem uma área de atuação, uma vivência da sua espiritualidade. Então a gente, como as únicas que nós conhecíamos eram ali em Santo Antônio, então a gente entrou em contato, falou com um padre que morava ali, atendia a nossa paróquia. Aí ele entrou em contato com as irmãs, eu sei que daí o pai foi ali, conversou com elas e a gente então foi fazer os estágios lá com as irmãs, conhecer, conviver um pouco com as meninas que já estavam lá nessa caminhada, né? Nós tínhamos na escola, uma escola do interior, aí sempre vinham seminaristas, vieram também irmãs, aí aquela alegria, mas não eram irmãs da nossa congregação, eram de outras, eram umas irmãs que tinham a casa lá em Canoas. Mas a alegria delas, assim, me encantava, assim, como é que elas podiam ser tão divertidas, conversar com todo mundo, assim, porque eu sempre fui um pouco acanhada, né? Então, quando elas conversavam, assim, com a gente, cantavam na sala de aula, e de certa forma também matavam um pouco da aula nossa. Aí comecei a achar aquilo ali muito bonito, aquela felicidade que aquelas irmãs tinham, né? Aí comecei a me interessar, e a minha irmã sempre com esse desejo também me despertou. Aí quando eu entrei, o primeiro lugar que eu fui morar, foi em Santa Catarina, Forquilinha, até foi onde chegaram as nossas primeiras irmãs aqui no Brasil. Aí eu achava bonita, assim, era uma comunidade que cantava muito e tinha umas vozes, assim, maravilhosas. Até hoje me recorda a irmã Hilda, uma voz linda, e ela sempre fazia aquele tenor e aquele canto era bonito. Então tem certos cantos que elas cantavam que ainda me vem na cabeça a voz dela, aquela voz muito bonita. E aquilo foi me chamando a atenção, foi me cativando, a gente teve estudos, teve formação e foi me despertando assim. Eu achava muito bonito trabalhar na escola. E aquilo ali me chamou a atenção, assim, pela escola, a nossa fundadora também dizia, né, através da educação a gente chega às famílias. Então as crianças vão para as famílias e levam aquele ensinamento que conseguimos passar através da educação, né? Tanto a educação formal, no caso, que a gente tem na escola, mas através dessa educação vem aquela educação para os valores, para a boa nova de Cristo. Então isso ali foi me tocando. Ah, sim, tem uma história muito engraçada, assim, que eu acho interessante. Essa ainda fui fazer o estágio. Eu era muito quieta. Quieta, quieta, quieta. E para comer assim na frente dos outros também tinha muita vergonha. Aí eu sei que as irmãs, naquele dia, ofereceram um pãozinho francês, que aqui no Rio Grande do Sul chamamos cacetinho. E eu sei que veio um farelo daquele e trancou na minha garganta. E eu fiquei com uma vontade de tossir, tossir, tossir. E uma vergonha de tossir. Aí começou a sair água do olho. A irmã veio bater em mim assim, chorando, com saudade da família. Disse assim. Mas eu era assim muito quieta. Tanto quando eu cheguei assim, eu me lembro assim, muito, muito reservada, muito na minha, sem conversar. Eu levei, eu acho que mais de semana assim para conversar com as meninas que já estavam lá, né? Que estavam nesse mesmo processo de caminhada.
Foi assim uma coisa, eu só sorria. Falava comigo, podia falar o que quisesse, E foi assim, mas daí com toda essa caminhada assim, a gente vai se desenvolvendo, vai se descobrindo, vai se encontrando, né? Primeiramente eu quis ser professora, trabalhar com isso que eu tanto admirava, mas depois já não me encontrei tanto assim, né? Aí parti mais para a área da administração. Hoje eu estou trabalhando na tesouraria do colégio que nós temos lá em Cajazeiras, que eu gosto muito, e também na vice-direção, né? Então eu consigo integrar as duas coisas, que é estar assim um pouco mais reservada fazendo um trabalho e ao mesmo tempo estar em contato com as crianças, com os professores, com as famílias. Isso é muito bom. Assim, o primeiro que eu tive assim ainda foi no juvenato. Eu fui morar em Porto Alegre, na comunidade, com 3 irmãs que trabalhavam na creche, ali em Porto Alegre. Uma creche que atende bastante crianças carentes, assim. Eu ainda era juvenista, isso ali me marcou muito, porque eu trabalhava numa turma era geralmente 2 professoras, né? Eu era auxiliar e trabalhava nessa turma. Então eram crianças assim altamente acolhedoras, ao mesmo tempo que você via que elas sofriam algumas necessidades, às vezes tanto financeira como também afetivas, mas ao mesmo tempo elas eram assim tão acolhedoras e aquilo ali me encantou muito. Depois eu trabalhei também em Santo Antônio, ali eu terminei meus estudos, que eu estava fazendo o magistério, e comecei a faculdade de pedagogia ali também. Então ali eu estudava mais, mas também trabalhava com aulas de ensino religioso, então era mais na escola. Depois dali eu fui para Campo Bom. Em Campo Bom era pastoral, direto pastoral nas catequeses, do crisma, da primeira comunhão, grupos de jovens, também um povo assim muito acolhedor. Você ficava em casa se você queria, porque por eles você estava na casa deles, estava no grupo deles, no encontro deles. Então assim é um povo assim muito acolhedor que me marcou muito nessa acolhida, nesse valorizar as irmãs. Foi muito bonito. Dali eu fui para Feliz, que nós tínhamos uma escola lá, que agora já fechamos, passamos por uma outra entidade. E ali eu fui trabalhar também com ensino religioso e também com aulas de filosofia. Aí eu fiquei 2 anos ali, também terminando meus estudos, né? Aí dali eu fui para Cajazeiras, onde eu estou o maior tempo. Eu já estou praticamente 18 anos que eu moro em Cajazeiras. Comecei como professora e também comecei ali o curso de contabilidade. Eu fui para ajudar e aprender com a irmã que trabalhava na contabilidade. Só que quando eu cheguei lá, essa irmã ficou diretora e eu fiquei sozinha na contabilidade. No começo, assim, era bem complicado, porque a gente estava tendo um acompanhamento de uma assessoria, aí eles vinham lá com aquelas planilhas de contabilidade, de não sei o que. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí corria atrás, se puxava, tentava acompanhar como conseguia. E ali também eu terminei o curso, aí até hoje eu estou trabalhando ali na tesouraria. A gente também auxilia na paróquia, na equipe de liturgia, em outras coisas que nos grupos participa, né? Ali não passou muita gente, foi essa aí. Quando eu cheguei ali, nós éramos 6 irmãs na comunidade do colégio e tinha uma outra comunidade de formação, eram mais 2 irmãs. Aí a comunidade de formação fechou, porque eu veio para cá para o sul, a formação. Aí nós ficamos continuamos em 6. Aí depois saiu a irmã Olívia, depois saiu a irmã Cida e depois ficamos em 4. Foi uma outra irmã, só que por problemas de saúde não pôde ficar e nós continuamos ali em 4. Assim, é complicado no sentido assim, porque, por exemplo, aqui no sul são várias comunidades, são próximas, em sentido de convivência com outras comunidades, é bem mais enriquecedor. No nosso caso, que nós temos a área lá, as irmãs mais próximas são as irmãs do Maranhão, que dá praticamente um dia de viagem, né, se você for de carro. Mas na comunidade, assim, o que me enriquece, eu acho que a gente aprende, é conviver com o que a outra pessoa é. Eu já tive muito assim, eu quero que os outros sejam como eu acho que eles devem ser.
Aí você vai aprendendo que você não muda os outros. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que ele diz, né? Você não pode mudar o que os outros são, mas você pode mudar o jeito que você se relaciona com essas pessoas e isso praticamente vai mudar os outros. Então, quando você passa a aceitar as pessoas como são e saber que não é o jeito que você quer, eu acho que Deus fez isso tão interessante, porque se todo mundo fosse igual a gente ia se perceber como a gente às vezes é chato, é, é teimoso, e muitas outras coisas. Então acho que Deus fez cada um diferente, que é pra gente não se perceber tanto assim, mas acho que a comunidade ensina isso. Você, sendo você, aceitando a outra pessoa como ela é. E a nossa Constituição diz, pressupondo que a outra pessoa está fazendo o melhor que ela pode, que ela quer fazer o bem também, assim como você tem isso de querer fazer o bem, de querer ser melhor, pressupor que a outra pessoa também tem isso. Aí quando a gente consegue chegar nesse nível, a gente melhora muito a questão da relação comunitária. Quer dizer assim, venha na nossa comunidade, venha nos visitar, a gente está ali para acolher, a gente está no colégio, mas a gente acolhe, vamos marcar um dia para você lá em casa, nos conhecer, conviver um pouco conosco. E nós temos também encontros, né? Tem uma irmã responsável que faz esse acompanhamento, eu já vou passar o nome para essa irmã, ela já vai entrar em contato com você, que o principal é conhecer, né? Não é assim, hoje eu tenho um desejo, agora eu vou e já sou, né? Mas é o conhecer. Tivemos muitas, assim, jovens que vêm, às vezes se identificam e ficam, né, se tornam ótimas irmãs, mas também jovens que vêm e depois dizem, não é por aqui que eu quero. Então, opta por uma outra vocação, né, por um outro chamado, se encontra no seu chamado, né? Claro. Isso que é o principal. A caminhada é algo bonito, né? Nós tivemos um retiro agora, antes de fazer essa celebração, e foi um momento, assim, de ver, né, que o tempo passou voando. Foi muito rápido. A gente pensa assim, 25 anos, minha nossa, quanto vai passar? Você contando daqui para lá, mas quando você vê, já passou. Eu acho que assim que a caminhada é muito dinâmica. Você tem altos e baixos, você tem encontros de fé muito profundos. Às vezes você também tem vontade assim, não quero mais isso, não é? Mas muitas vezes são provações que Deus vai nos dando para não nos deixar acomodar, né? Então, assim, tudo vem e tudo é uma graça de Deus. Sejam coisas boas, sejam coisas assim que exigem um sacrifício maior para superar, mas Deus sempre dá a graça, né, para quem se abre para Ele. Que Deus está aí para todos nós. E a proposta dele é sempre uma proposta de acolhida. E a nossa fundadora tinha muito isso. No nosso próprio carisma, quando ela fala da unidade, ela tem esse desejo de todos unidos em Deus. E essa unidade não é aquela coisa que não é uniformidade, mas é cada um no seu ser, na sua crença, eu vou dizer até na sua crença, né? Porque cada religião sempre prega o melhor, né? Que é essa vivência dos valores, do bem da humanidade. Acho que se a gente consegue abrir o nosso coração para Deus, para saber que cada um de nós é uma criatura amada, que foi desejada, concebida por Deus, a gente vai encontrar em nós, no outro, a paz que nós tanto procuramos na humanidade, né?